Olá, turma! Dando sequência em nossos estudos de ótica, nós vamos ver hoje a refração da luz. Esse fenômeno consiste na passagem da luz de um meio para o outro. Por exemplo, a luz proveniente do ar passa a se propagar na água, ou vice-versa. Esse tipo de fenômeno, ele explica, por exemplo, a imagem que nós estamos vendo aqui na figura, em que o rosto da pessoa está no ar e o corpo está na água, são meios diferentes. Então, essa informação visual que chega aos nossos olhos através da luz, ela vai ser interpretada da forma que nós estamos vendo aí. Então, vamos entender como que isso acontece, tá certo? Bem, quando nós olhamos aqui para a figura 1, eu gostaria que você analisasse a representação de um raio de luz, tá? Por exemplo, aqui na figura 1, esse raio de luz ele está se propagando de maneira reta, tá? Perpendicular com a superfície que separa os dois meios. Por exemplo, o meio 1 que está em branco, o meio 2 que está em azul, tá? Quando esse raio de luz ele muda de meio, a sua velocidade se altera. Então aqui você tem um V1 e aqui você tem um V2, tá legal? Então, ao mudar de meio, o raio que passou a se propagar nesse segundo meio, nós vamos chamá-lo de raio refratado. E o que chegou, nós vamos chamar de raio incidente. Uma coisa interessante aqui é que quando esse raio ele incide perpendicular com a superfície que separa os dois meios, nós não conseguimos perceber desvio, tá legal? Agora, aqui ao lado, quando esse raio ele vem obliquamente, ou seja, formando um determinado ângulo, e aí nesse caso nós percebemos que há um desvio desse raio de luz, tá? Houve uma quebra, tudo bem? Bem, olhando para a figura 2, por exemplo, como é que o efeito disso daí, tá? Vamos considerar o seguinte, tá? Bem aqui você tem uma pessoa querendo pescar com lança e aí ela está mirando no peixe. Primeiro, para ela enxergar esse peixe, como nós já vimos em aulas anteriores, vai ser necessário que saia a luz do peixe e essa luz chegue nos olhos da pessoa. Só que o peixe estando dentro d'água, obviamente essa luz ela será projetada a partir da água. Então, obviamente, um objeto ele emite luz em todas as direções, tá? Então, quando nós formos analisar o peixe, por exemplo, o que nós entendemos é que está saindo luz a partir do peixe em todas as direções. Então, se nós fôssemos representar todos os raios de luz que está sendo refletido pelo peixe, seria difícil de ter uma análise aqui. Então, vamos representar só um, tá? O que está em amarelo. Então, considere esse raio de luz que está nessa direção aqui, tá? É esse raio de luz que nós estamos analisando. Bem, esse raio de luz, inicialmente, ele está se propagando na água e depois ele vai se propagar no ar. Quando ele muda de meio, ele vai sofrer esse desvio, já que ele não está numa direção perpendicular à superfície que separa os dois meios. Então, há essa quebra. Esse raio de luz vai chegar nos olhos da pessoa. Então, a pessoa tem a percepção de que esse raio de luz está nessa direção. E aí ele segue para dentro d'água e ele vai chegar o peixe a uma posição mais acima do que ele realmente está. Então, se um dia você viver essa experiência de pescar com lança, então não mire exatamente na imagem que você está vendo. O peixe certamente está em uma posição um pouco abaixo da onde ele realmente se apresenta para você. Então é nessa posição que você deve mirar, tá certo? Bem, gente, uma experiência mais fácil de fazer em casa é o que a gente vê na figura 3. Um copo com água e dentro desse copo é colocado um lápis. E aí a gente tem a impressão desse lápis estar quebrado, tá? Bem, mas o que causa isso? É o fenômeno da refração da luz. Se você bem lembra, para enxergar um objeto, é necessário que esse objeto reflita a luz nos nossos olhos. Então, existe uma parte do objeto que está em contato com o ar, então ele vai refletir luz nos nossos olhos que vai vir numa direção.
A outra parte que está imersa em água, ela vai refletir a luz, só que essa luz ela vai ter que sair da água e passar para o ar. Então, nesse processo vai haver um desvio. Então, essa região do lápis que está fora d'água emite luz em uma direção. E a parte do lápis que está dentro d'água vai emitir luz em uma outra direção. E aí nós temos a ideia do lápis estar quebrado. Mas na realidade o que está acontecendo aqui é a refração da luz. Tá legal? Então vamos ver aqui elementos que são muito importantes no estudo dessa refração da luz, para nós podermos entender e trabalhar também matematicamente esse processo. Tá legal? Então olha só. Primeiro vamos considerar o seguinte, tá? Isso aqui que eu estou chamando de R será o raio de luz incidente. Está vindo de um determinado meio. Como você viu, quando ela vai mudar de meio, se esse raio for oblíquo, vai haver essa quebra e aí ele vai se propagar. E aí eu estou chamando de R', que no caso seria o raio de luz refratado. Gente, a maneira como esse raio de luz ele vai se propagar em um meio, a velocidade com que ele vai estar, isso vai depender de uma grandeza física chamada de índice de refração. Então, esse índice de refração ele é implementado aqui justamente para poder fazer essa análise. Qual o significado do índice de refração? Bem, como eu falei a vocês, cada meio material ele vai apresentar uma velocidade diferente para um raio de luz, tá? E aí você pode lembrar que na aula passada foi falado que a velocidade da luz é um fator constante de aproximadamente 300 milhões de metros por segundo, né? Só que esse valor da velocidade, ela é quando ela está se propagando no vácuo, tá? Então, esse valor é adotado para a luz ao se propagar no vácuo. E aqui nós estamos analisando meios de materiais diferentes. Então, dependendo do meio, essa velocidade ela vai ter uma determinada alteração, tá? E quem vai dizer para a gente como que vai ser o comportamento dessa velocidade é justamente o que nós chamamos de índice de refração, tá certo? Esse índice de refração nós vamos representar pela letra N, tá? Alguns livros colocam N maiúsculo, outros N minúsculo, nós vamos usar aqui N minúsculo, tá legal? Então, por exemplo, eu quero calcular o índice de refração do meio 1. Então, eu pego a velocidade da luz quando ela se propaga no vácuo e divido pela velocidade que a luz tem no meio que eu estou analisando com o índice de refração. Por exemplo, se eu chamei esse índice de refração 1, então a velocidade 1, que é a velocidade da luz nesse meio, divide a velocidade da luz no vácuo. Esse resultado será meu índice de refração. Por exemplo, aqui abaixo você vê que N2 é igual a C sobre V2, tá? Ou seja, a velocidade na luz no vácuo pela velocidade da luz no meio que eu estou considerando. Tudo bem? Então, dessa forma, nós definimos o que é o índice de refração, tá? Então, vamos a algumas considerações aqui, tá? Vamos a algumas considerações. Observações importantes aqui que nós temos que fixar acerca do índice de refração. A primeira delas é justamente sobre o significado do índice de refração, tá? Ele faz exatamente uma comparação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio considerado, ou seja, quanto que a velocidade da luz no vácuo é maior que a velocidade da luz do meio que está sendo considerado, tá? Uma outra observação importante é que o índice de refração ele é adimensional. O que isso significa? Significa que não vai ter uma unidade para ser associada a ele, tá? E daqui a pouco nós vamos falar o porquê que isso acontece. Então, nós vamos precisar qualificar esse índice de refração. Então, para qualificá-lo, nós vamos usar o termo refringência. Ou seja, quando eu for comparar dois meios, e para eu analisar qual que é maior ou menor em termos de índice de refração, nós vamos usar o termo refringência, tá? Então, sempre que você se deparar em um texto que aparecer refringência, isso é para atribuir o índice de refração. Por exemplo, o ar,
ele tem um índice de refração igual a 1. Então, nós podemos dizer que a refringência do ar vale 1. A água tem um índice de refração aproximadamente 1,33. Então, nós dizemos que o índice de refração da água é 1,33. Em termos de comparações, como o índice de refração da água é maior do que o do ar, então nós dizemos que a água é mais refringente que o ar. Então, é nesse sentido que vai ser empregado aqui o termo refringência. Tá legal? Bem, uma outra observação bem pertinente aqui para a gente, tá? O índice de refração ele é inversamente proporcional à velocidade da luz no meio considerado. Pela equação, você viu que existe uma relação de inversão de proporcionalidade entre essas duas grandezas que nós vamos explorar, tá certo? E uma outra informação bem importante que nós vamos discutir aqui é que o índice de refração para um meio, exceto para o ar, sempre será maior que 1, tá? E vamos falar o porquê disso. Então, qualquer meio material, ele vai ter um índice de refração que será maior que 1. Isso quer dizer que se você estiver fazendo um cálculo e de repente você acha um índice de refração para um determinado meio com valor de 0,25, por exemplo, 0,2, ou seja, um termo menor que 1, isso significa que você errou o seu cálculo. Reveja e refaça, que com certeza vai estar errado, tá? Todo meio material vai ter um índice de refração maior que 1, exceto o ar. O ar, o índice de refração dele vai ser 1, tudo bem? Vamos ver por que dessas observações. Bom, gente, primeiramente vamos analisar por que o índice de refração ele é adimensional, tá? Então você viu que o índice de refração ele vai ser representado pela letra N, tá? Ele vai ser representado pela letra N, e aí ele é definido como sendo a velocidade da luz no vácuo pela velocidade do meio que eu estou considerando, tá? Se eu chamar esse meio de meio 1, por exemplo, a velocidade tem que ser uma velocidade 1. Bem, as unidades que nós vamos trabalhar aqui, por exemplo, a velocidade da luz no vácuo. Você viu que nós trabalhamos a velocidade da luz no vácuo, pode ser em metros por segundo ou quilômetros por segundo, foi as usuais aqui, tá? Vamos considerar que ela esteja em metros por segundo. Então, a velocidade V1 do meio que eu estou considerando, obrigatoriamente, ela terá que estar em metros por segundo também. Perceba que a relação entre essas duas grandezas é de divisão. Então você tem o mesmo termo em cima, mesmo que seja literal, que aparece embaixo, tá certo? E aí você deve lembrar que nós podemos fazer o corte disso daí, né? Você pode cortar o termo de cima com o termo de baixo. Então, nesse caso, não sobra unidade para ser atribuída ao índice de refração. E aí, nesse caso, nós dizemos que ele é adimensional. E aí nós usamos o termo refringência, tá certo? Uma outra coisa aqui que foi falado foi sobre o índice de refração, né? Outra observação, que o índice de refração ele é inversamente proporcional à velocidade do meio considerado, ou seja, do meio em que ele se propaga. Veja bem, se eu pegar essa velocidade e passar lá para o outro lado, você há de concordar comigo que ela vai passar multiplicando. Então você vai ter esse índice que pode ser do meio 1, qualquer meio que eu estou considerando, aqui eu estou atribuindo a 1, vezes V1 vai ser igual à velocidade na luz no vácuo, que é uma constante. Então o que nós percebemos aqui? Que entre o índice de refração, que aqui eu estou representando por N, e a velocidade do meio onde ele se propaga, que nós já representamos por V, entre essas duas grandezas acontece uma multiplicação. Então, quando acontece isso, nós dizemos que eles são inversamente proporcionais, tá? Isso é comprovado matematicamente. Então, nesse caso, qual é a análise que nós vamos fazer? Então, no meio em que o meio que for mais refringente, ou seja, que tiver o maior índice de refração, por exemplo, um meio que o índice de refração ele seja alto, por exemplo.
qual é a ideia que nós teremos aqui, tá? Se o índice de refração ele vai ser alto, nós vamos entender que a velocidade nesse meio será baixa. Por outro lado, se nesse meio você tiver um índice de refração que seja baixo, a velocidade nesse meio, tá? A velocidade nesse meio será alta. Então, o índice de refração ele é inversamente proporcional à velocidade, tá certo? Então, por isso que aparece lá aquela observação. Bem, uma outra coisa que foi analisada aqui foi sobre qualquer meio material, ele tem um índice de refração que será maior que 1, tá? Para a gente poder analisar isso daqui, olha, vamos considerar a velocidade da luz no vácuo, tá? A velocidade da luz no vácuo, no sistema internacional, você viu lá que isso é 3 vezes 10 à oitava, né? Isso é equivalente a 300 milhões, tá? Isso em metros por segundo, que é no sistema internacional. Gente, esse é o maior valor de velocidade na natureza. Nós não vamos encontrar uma velocidade que seja maior que essa, tá? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, me permita pegar um número, sei lá, vou pegar o 20 aqui, tá? Então, olha só, se eu dividir esse 20, por exemplo, por 50, tá? Se eu dividir esse 20 por 50, você pode cortar um zero de cima com um zero de baixo, isso vai dar 0,4. Ou seja, eu dividi o 20 por um número que é maior que ele, tá? Então, nesse caso, inevitavelmente, o resultado 0,4 foi um valor menor que 1, tá certo? É o que acontece aqui, tudo bem? Agora vamos considerar o seguinte, tá? Eu vou pegar esse mesmo 20 aqui, tenta acompanhar meu raciocínio, tá? Eu vou pegar esse mesmo 20 e aí eu vou dividir por um número que é menor que ele. Por exemplo, 20 dividido por 10. Isso aqui dá 2, né? Isso dá 2. Aí vamos supor que eu vá pegar esse mesmo 20, e aí eu vou dividir esse 20, por exemplo, por 5. Então, se eu dividir esse 20 por 5, isso aqui dá 4, né? Vou pegar esse mesmo 20 e vou dividi-lo por 2, tá? Isso aqui dá 10. E aí a gente pode ficar nesse teste por muitas e muitas vezes. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, é o seguinte, que inicialmente eu dividi esse 20 por 10, tá? Ou seja, um número menor que 20. Qual foi o resultado? O resultado foi 2, que é maior que 1. Depois eu peguei esse mesmo 20 e dividi por 5. 5 é um número menor que 20. Esse resultado deu 4. 4 é maior que 1. Depois eu peguei esse 20 e dividi por 2, ou seja, um número menor que 20. O resultado deu 10, que é maior que 1. Moral da história: sempre que eu dividir um número, seja qual for, mas por um elemento que seja menor que ele, o resultado sempre será maior que 1, como você percebe aí, tá certo? Mas em que isso importa na análise que nós estamos fazendo aqui, tá? Quando nós vamos definir o índice de refração, nós vamos pegar o seguinte, por definição é isso, é o valor da velocidade na luz do vácuo pela velocidade da luz em um meio considerado aqui. A questão é que C, tá? C sempre vai ser maior que V, não tem jeito, tá? Porque o C, que é a velocidade da luz no vácuo, vai ser a maior velocidade que nós vamos ter na natureza. Então, quando você divide um número por um que é menor que ele, inevitavelmente esse resultado será maior que 1. Por isso que os resultados para o índice de refração para o meio material sempre será maior que 1. Só que aí nós excluímos o ar. O ar é um meio material. E aí foi falado que
o índice de refração do ar ele é igual a 1. Quer dizer, todo e qualquer meio material ele tem um índice de refração maior que 1, exceto o ar, que vai ter um índice de refração igual a 1. Mas por que nós vamos considerar o índice de refração do ar igual a 1, por exemplo? Tá? Bem, nós temos que considerar uma situação bem pertinente aqui, tá? A velocidade que a luz tem no ar é muito próximo da velocidade da luz no vácuo. Então, em nossos estudos, nós vamos considerar que elas sejam equivalentes. Então, se você for determinar o índice de refração da luz no ar, isso vai ter que ser a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no ar, né? Então, isso aqui é o índice de refração, tá legal? Só que a velocidade da luz no ar é muito próximo da velocidade da luz no vácuo. É exatamente o mesmo termo. Se é o mesmo termo, você pode cancelar e esse resultado vai dar 1, né? O número dividido por ele mesmo vai dar 1. E aí fica fácil de você perceber por que o índice de refração no ar nós vamos considerar com um valor igual a 1, tá certo? Então, o índice de refração de um meio material, o menor, sempre vai ser o do ar, que vai ser 1. E todos os outros meios vão ter índice de refração maior que 1, tá legal? Então, essa é a análise. Olha só, gente, aqui nós temos uma tabela com alguns meios materiais, tá? Meios homogêneos e transparentes, e os índices de refrações associados a ele. Por exemplo, se você for perceber aí na tabela, o ar, como foi falado, ele tem um índice de refração igual a 1, tá? A água tem um índice de refração igual a 1,33. O vidro, ele tem um índice de refração de 1,5. A glicerina já é quase 2, 1,9. O álcool etílico tem um índice de refração igual a 1,36. O diamante, ele tem um índice de refração igual a 2,42 e o acrílico já é 1,49, tá? Muito próximo da do vidro. Você vê que esses materiais eles são muito próximos, né? E aí você deve lembrar da observação que dizia sobre a proporção entre o índice de refração e a velocidade da luz no meio considerado, tá? Que eles seriam inversamente proporcionais. Então, se você for perceber aí, o meio que vai ter a maior velocidade vai ser no ar. Por quê? Porque ele tem o menor índice de refração. E desses meios, onde a luz teria a menor velocidade seria no diamante. Porque se você for perceber, entre esses meios que estão sendo considerados aqui, o diamante é aquele que tem o maior índice de refração. Então, tem o maior índice de refração, vai ter a menor velocidade. Por exemplo, se eu for comparar aqui, por exemplo, a água, que tem um índice de refração de 1,33, tá? E a glicerina, tá? Onde a luz teria maior velocidade? Aí você compara o índice. O índice da água é menor do que o da glicerina. Se a água tem um índice de refração menor que a glicerina, logo a velocidade da luz na água será maior. Tudo bem? Então fique esperto nisso aí. E aqui vamos a um exemplo aqui, tá? Ele fala o seguinte pra gente. Exemplo 1. A luz amarela se propaga em um determinado vidro com velocidade de 200 mil km por segundo. Sendo 300 mil km por segundo a velocidade da luz no vácuo, determine o índice de refração absoluto do vidro para a luz amarela, tá? Então, olha só, gente, nesse exemplo 1, tá? Nesse exemplo 1, então o que é que ele está nos pedindo? Ele quer saber o índice de refração, no caso aqui é para a luz amarela, tá? Vou botar interrogação aqui, que é o que ele está me pedindo. Ele diz que a velocidade da luz nesse meio, eu vou chamar só de V, porque aqui trata-se só de um meio, tá? Então, a velocidade, ele disse pra gente que era de 200 mil, tá? 200 mil quilômetros por segundo.
E a velocidade da luz no vácuo, você tem dois valores, tá? Você tem o de 300 milhões de metros por segundo e você tem também o de 300 mil quilômetros por segundo. Obviamente, você vai ter que utilizar a de 300 mil, porque ela vai estar em quilômetros por segundo também, tá certo? E aí você vai lá e desenvolve o seu cálculo, tá? Então, a equação que tu conhece para o índice de refração é essa. É o índice de refração, que aqui nós representamos pela letra N, é dada pela velocidade da luz no vácuo, pela velocidade da luz no meio considerado, que aqui nós chamamos de V. Esse resultado vai ser a velocidade da luz no vácuo, ela vale 300 mil, tá? E a velocidade na luz do meio que está sendo considerado aqui, tá? É de 200 mil. Aí você vai lá e coloca o 200 mil. E aí você sabe que você pode cortar zero de cima com zero de baixo. Se você conferir, é exatamente a mesma quantidade. Eu tenho 5 zeros embaixo e tenho 5 zeros em cima, tá legal? Então, esse índice de refração, se você for dividir, isso vai dar 1,5, tá certo? Deu 1,5. Você sabe que não tem unidade para ser atribuída, porque, por exemplo, aqui, olha, percebe que aqui o que você tem, você está dividindo 300 mil quilômetros por segundo por 200 mil quilômetros por segundo. Absolutamente a mesma unidade. Isso significa que eu posso cortar essas unidades. Foi o que foi falado anteriormente para você. Por isso, não vai haver unidade atribuída ao índice de refração. É 1,5 e acabou. Não tem unidade, tá? Então, ele tem 1,5 de refringência, ok? E aí nós temos esse exemplo 2, que ele fala assim: supondo que o diamante apresente índice de refração absoluto 2,5 para a luz alaranjada, e sendo 300 mil km por segundo a velocidade da luz no vácuo, calcule a velocidade da luz alaranjada no diamante, tá certo? Então vamos lá esse cálculo. Então veja, já no exemplo 2, ele me dá o índice de refração, tá? Ele diz que a luz ela se propaga em um determinado diamante, cujo índice de refração ele nos dá de 2,5, tá? É o índice de refração do diamante. E aí ele quer saber com que velocidade a luz vai se propagar nesse meio. Bem, ele está me dando a velocidade na luz no vácuo, tá? Então ele está sugerindo que a gente use o valor de 300 mil, tá? 300 mil quilômetros por segundo, tá? É esse valor da velocidade que ele quer que seja usado aqui. Bem, tu sabe que o índice de refração ele é dado pela velocidade da luz no vácuo, pela velocidade da luz no meio que será considerado, tá certo? Esse índice de refração vale 2,5, tá? Vale 2,5. O índice de refração vale 2,5. A velocidade da luz no vácuo, aqui nós vamos usar esse 300 mil. Se você quisesse colocar no lugar desses 300 mil, se você quisesse colocar o 10 à quinta, tá? Não teria problema nenhum. Você poderia usar normalmente, tá? Esse valor. Para efeito de cálculo aqui, para facilitar, me permita fazer isso daqui, tá? Olha, é bom que você vai se habituando. Então, bem aqui você tem 5 zeros. Então, esses 5 zeros você pode esconder numa potência de base 10, cujo índice é a quantidade de zeros, tá? Essa quantidade de zeros é 5. Então, vai ficar C igual a 3 vezes 10 à quinta. E a unidade é quilômetros por segundo. Tudo bem? Então, aqui nós vamos usar isso. Em vez de eu usar essa sequência de zero,
eu vou colocar 10 à quinta. E bem aqui está a velocidade que ele está te pedindo na questão. Então você sabe que esse V, se você jogar para o primeiro membro, ele vai passar multiplicando, correto? Então nesse caso você vai ter 2,5 que vai ser igual, que vai ser multiplicado, já que você jogou o V lá para o outro lado, né? Vezes V. E quem vai ficar aqui no segundo membro vai ser exatamente o 10, 3 vezes 10 à quinta, tá? 3 vezes 10 à quinta. Pois bem, feito isso, você bem sabe que esse 2,5 que está multiplicando o V, ele vai passar dividindo. Então, se você quisesse ter feito isso direto, ter trocado o V com 2,5, não teria problema nenhum, tá? Estou fazendo detalhado porque eu quero ser compreendido aqui. Então, nesse caso, o 2,5, ele passou multiplicando, tá bom? Aí bem aqui vai ficar 3 vezes 10 à quinta, tá certo? E aí você sabe que se você quiser, você pode andar com a vírgula do 5, do 2,5 aqui para a direita. Ou seja, você vai eliminar uma casa decimal do denominador. Então lá no numerador você vai ter que dar um pulo para a direita com a vírgula também. E que nós percebemos que lá em cima o que você tem é 3. 3 é um número inteiro. Como não tem vírgula, a vírgula não aparece, o que você interpreta? Você interpreta que depois desse 3 tem uma vírgula, tá? E tem quantos zeros você quiser depois desse 3. Eu só preciso de 1. Então, nesse caso, se embaixo você correr com uma casa para a direita, em cima você vai correr uma casa. De maneira que esse 3, ele se transformou em 30. A potência, você não fez nada com ela. Continuou o 10 à quinta, tá? Continuou 10 à quinta. E aqui embaixo ficou 25. Você eliminou a casa decimal, tá certo? Então ficou 25. Então olha lá, o que nós podemos fazer aqui? Eu posso dividir esse 30 por 25. Se você fizer essa divisão, isso aqui vai dar 1,5, perdão, 1,2, tá? Se você dividir 30 por 25 dá 1,2. E aí você desce a potência, tá certo? Então isso aqui vai ficar 10 à quinta. E aí você coloca a unidade que está sendo trabalhada, que é de quilômetros, tá, por segundo. Então essa é a velocidade que a luz teria nesse diamante, tá bom? 1,2 vezes 10 à quinta. Perceba que esse resultado ele é menor que a velocidade da luz no vácuo, que nessa unidade de quilômetros por segundo é de 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. Por isso esse índice de refração ele sempre será maior que 1. No caso dessa questão é 2,5, ok? Olha só, gente, agora vamos falar das leis da refração, tá? Bem, vamos acompanhar aqui o fenômeno da refração. Como foi falado no início, é quando a luz ela muda de meio. Ela está se propagando inicialmente em um meio e ela passa a se propagar a outro meio. Cada meio desse, ela vai ter uma velocidade diferente. O que vai ser associado a esses meios vai ser um índice de refração. Por exemplo, aqui você tem o meio 1, para esse meio 1 você tem um índice de refração N1. Aqui você tem o meio 2 e para esse meio nós temos o índice 2, tá certo? E aí, gente, bem aqui, olha, você vai ter o raio incidente e aqui você vai ter o raio refratado. No ponto em que esse raio ele toca a superfície que separa os dois meios, nós colocamos uma reta imaginária, que aqui vai ser chamada de reta normal, tá? Por que ela recebe esse nome de reta normal? Lembra que nós já falamos disso lá na reflexão, porque ela forma 90 graus com a superfície que separa os dois meios, tá? Um ângulo de 90 graus aqui. Ela é perpendicular com essa superfície que separa os dois meios.
Mas qual é a importância dela aqui? Bem, entre o raio incidente e essa reta normal, nós vamos implementar um ângulo aqui que nós vamos chamar de I. Esse I, ele vai ser chamado de ângulo de incidência, tá certo? E entre essa reta normal e o raio refratado vai aparecer um ângulo R. Esse ângulo R nós vamos chamar de ângulo de refração, tá certo? Então olha lá, o N é a nossa reta normal, não te esquece, ela é perpendicular à superfície que separa os dois meios e ela tem um papel importante aqui para poder destacar dois ângulos. Um deles é o ângulo I, chamado de ângulo de incidência, ou seja, entre o raio de incidência e a reta normal vai aparecer o ângulo de incidência, tudo bem? E entre o raio refratado e esta reta normal vai aparecer o ângulo de refração, tá bom? Tá certo isso, gente? E não te esquece que quando esse raio de luz ele vir perpendicular, ou seja, formando 90 graus com a superfície que separa os dois meios, nós não vamos ver o desvio, tá? É uma refração sem desvio. No entanto, ele vai modificar a sua velocidade. Onde que a velocidade será maior? No meio de menor refringência, ou seja, de menor índice de refração. Não te esquece que eles são inversamente proporcionais. E aqui nós vamos falar da primeira lei da refração. Ela diz para a gente o seguinte, que o raio incidente, a reta normal e o raio refratado, eles são coplanares. Raio incidente, raio refratado e a reta normal. Eles estão no mesmo plano, tá? Pelo fato de eles estarem no mesmo plano, nós dizemos que eles são coplanares, tá certo? Eles são coplanares. Essa é a primeira lei. A segunda lei da refração ela é mais interessante porque ela vai envolver cálculo, tá? Então, olha só, a segunda lei da refração, que é chamada de lei de Snell, ela vai trabalhar associando o índice de refração com o seno do ângulo correspondente a esse índice. Por exemplo, o que nós temos no meio 1? O índice 1. Nesse meio 1, além do índice 1, você tem o ângulo I, que é um ângulo de incidência. Então, nós dizemos o seguinte, que o índice do meio 1, índice de refração do meio 1, vezes o seno I, é igual ao índice 2 vezes o seno R, tá legal? Ou seja, o índice de refração do meio 1 vezes vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice 2 vezes o seno R. Então não te esquece que de um lado da igualdade vai estar multiplicando os elementos do mesmo meio, índice e o seno do ângulo, e do outro lado da igualdade, o que você vai ter é o índice do outro meio multiplicado com o seno do ângulo formado nesse meio. No caso, no meio 2 aconteceu a refração, no meio 1 aconteceu a incidência, tá? Então essa é a segunda lei da refração, conhecida como lei de Snell. Alguns livros colocam como Snell-Descartes também, tá bom? E bem aqui nós temos um exemplo, tá? No caso é o exemplo 3. Ele fala assim pra gente. Um feixe luminoso incide na superfície de separação entre dois meios A e B, tá? Sabendo que o ângulo de incidência corresponde a 30 graus e que o índice de refração de A vale 2,8. Determine o valor do índice de refração do meio B para que o ângulo de refração seja 45 graus, tá? Vamos comentar essa questão. Então, olha só, gente, no exemplo 3, ele está nos dando essa figura aí. Perceba que ele está chamando de meio A e meio B, né? Poderia ter chamado de meio 1 e meio 2. Enfim, a questão é que são meios diferentes, tá certo? Então, nesse caso aí, fica claro pra gente que o ângulo de incidência aqui é 30 graus, tá? Então, esse 30 graus que aparece bem aqui é o nosso ângulo de incidência, tá? É o nosso ângulo de incidência e que esse 45 graus vai ser o nosso ângulo de refração.
Ou seja, o caminho da seta está me dizendo isso, que ele está vindo do meio A para o meio B. O próprio texto fala, não é isso? Bem, ele nos dá também aqui na questão o seno desses ângulos, né? Por exemplo, ele forneceu na questão que o seno de 30 graus vale, tá, 0,5. Isso aqui foi dado na questão. E que o seno de 45 graus, tá? De 45 graus é para nós usarmos o valor de 0,7. Isso é um valor aproximado, tá bom, gente? 0,7, ok? O que ele fala na questão? Ele está me dando o índice de refração do meio A, além desses ângulos aí, e ele quer o índice de refração do meio B, tá? Então, o índice de refração do meio A, ele diz na questão que é de 2,8, tá? E aí ele quer que seja determinado o índice de refração do meio B. Bem, se tratando de índice de refração associado ao ângulo, você usa a lei de Snell, segunda lei da refração. Nesse caso aí ele chamou de A, então vai ficar índice A, que vai multiplicar o seno do ângulo que está no meio A. Então, se você perceber no meio A, o seno que aparece, o ângulo que aparece é de 30 graus, é o seno de incidência, tá? Então, nesse caso aqui vai ser o seno de 30 graus. Do outro lado, o que está aparecendo é o meio B, e o ângulo que aparece lá no meio B é de 45. Portanto, vai ficar seno de 45 graus. Ok? E aí nós vamos substituir esses valores. O índice A, ele tem um valor de 2,8. Bem, o seno de 30, isso ele nos dá na questão. Esse valor é de 0,5, vale meio, tá bom? Aí do outro lado tem o índice B, que é o que ele te pede na questão, tá? E o seno de 45, ele diz que seja usado o valor de 0,7, tá? Bem, no primeiro membro, o que você tem é 0,5 multiplicado por 2,8, tá? Você pode fazer essa multiplicação, se você quiser, só que eu vou deixar para multiplicar por esse meio depois. Por quê? Porque eu percebo que no segundo membro você tem o 0,7 que está multiplicando o índice B. Então, se eu jogo esse 0,7 para o primeiro membro, ele vai passar dividindo. E eu percebo que lá no primeiro membro eu tenho 2,8 que é múltiplo do 0,7. Então vai facilitar muito o meu processo matemático aqui. Olha o que eu estou querendo te dizer é o seguinte. Eu vou conservar o primeiro membro exatamente como ele está aqui. E aí eu vou passar esse 0,7, ele vem dividindo, tá? Ele vem dividindo. Aí quem ficou aqui no segundo membro foi apenas o índice B. Olha como vem a calhar aqui pra gente. Se eu eliminar essa casa decimal, ou seja, andar uma casa para a direita aqui embaixo, eu tenho que fazer a mesma coisa lá em cima. Ou eu faço com o 2,8 ou faço com 0,5. Vou fazer com 2,8. Então, quando eu faço isso, o que eu vou ter? Eu vou ter 28 dividido para 7. Não é mais 2,8 por 0,7. É 28 dividido para 7, que daria o mesmo resultado. Isso vai dar 4, tá bom? Isso vai dar 4. Ou seja, se você dividir 28 por 7, isso é 4. E aí você vai lá e só conserva o 2,5. E isso vai ser atribuído ao índice de refração do meio B. Ou seja, para achar esse resultado, basta que se faça essa divisão. Então, essa multiplicação. Então, se você multiplicar 0,4 por meio, tudo que eu multiplico por meio dá metade. A metade de 4 é 2. Então, esse é o meu índice de refração do meio B. Não te esquece que não tem unidade, é adimensional, então fica assim mesmo. Tá legal? Questão interessante.
Bom, pessoal, aqui tem mais um exemplo, o exemplo 4, que ele coloca pra gente assim. Um raio de luz monocromático que se propaga em um meio de índice de refração igual a raiz de 3 incide com um ângulo de 30 graus numa superfície que o separa do ar. E aí ele coloca entre parênteses o índice do ar, que você já viu que vale 1, para onde o raio de luz passa a se propagar. E aí ele fala, determine o ângulo de refração. Então perceba que ele quer o ângulo aqui. Bom, gente, nesse exemplo aqui, ele está dizendo que a luz está se propagando em um meio qualquer de índice de refração igual a raiz de 3, tá? Então, eu vou colocar esse meio aqui numa forma retangular, tá? Me permita fazer isso. Então, o meio que ele está citando aqui na questão, eu vou representar como se fosse aqui, esse meio retangular. E aí ele diz que esse meio, que ele tem um índice de refração, ele não especificou que meio é esse, eu vou simplesmente chamar de N, esse índice de refração, tá? Ele diz que o índice de refração é raiz de 3, tá certo? Bem, ele diz que o raio de luz ele vem proveniente desse meio e ele vai passar a se propagar no ar, tá? Então o ar ele está lá fora. Então eu vou colocar aqui, olha, qualquer região aqui fora seria o índice de refração do ar, tá? Seria o ar. Então o índice de refração do ar nós sabemos que vale 1. Então entre esses dois meios, o menos refrigerante é o ar. Então ela vai passar do ar para vai passar desse meio material para o ar. Então considere que esse raio de luz ele está vindo assim, tá? Então tá aqui o nosso raio de luz, ele tem esse sentido aqui, que ele está saindo do ar. Então bem aqui eu vou colocar a nossa reta normal, que é justamente onde toca essa superfície, tá? Então bem aqui você tem a reta normal, tá? É o que eu estou colocando de verde aqui. Então isso aqui é a nossa reta normal. Então olha só, gente, sempre que o raio de luz ele passa para o meio menos refringente, ou seja, ele está saindo de um meio que o índice de refração é raiz de 3, para um outro meio que o índice de refração é 1, ou seja, o ar. Então ele está passando para o meio menos refringente. Então quando isso acontece, ele se afasta da normal, tá? Então esse raio de luz ele vai se afastar, então o desvio é se afastando da normal. Bem, o ângulo de incidência aqui, tá? O ângulo de incidência ele foi de 30 graus, tá? Então, entre o raio de incidência, que no caso aqui veio de baixo, então você teve um ângulo de incidência aqui que foi de 30 graus, tá certo? O que ele quer que a gente ache na questão é o ângulo de refração. Bem, feito isso, nós vamos usar a lei de Snell. Diz o seguinte, como a luz veio desse meio N aí, então eu vou colocar N, que é o seu índice de refração, N, que vai multiplicar o seno do ângulo que aparece nesse meio. Se a luz veio lá de baixo, na representação que eu coloquei. Esse ângulo é 30 graus, então vai ficar o seno de 30 graus, tá? Aí vai ser igual ao índice do outro meio, ele passou para o ar, então vai ser o índice do ar vezes o seno do ângulo que aparece lá. Esse ângulo é R, que é o que ele quer que a gente ache aqui, tá bom? Bem, o índice do meio N, ele nos deu. Isso vale raiz de 3, tá? E aí você vai ter que multiplicar pelo seno de 30 graus. E aí ele nos deu essa tabela, né, que eu trouxe aqui para nossa lousa. Então, o que nós vamos precisar aqui é do seno. Perceba que é uma tabela trigonométrica que envolve seno, cosseno e tangente. Bem, quem vai tirar proveito dessa tabela é quem aprendeu o assunto. Então, eu vou precisar do seno. Então, eu percebo que nas linhas tem a função, seno, cosseno e tangente, e nas colunas tem os valores dos ângulos 30, 45 e 60. Então, o ângulo, bem aqui você tem o seno, tá? E bem aqui você tem o 30 graus. Então, o ângulo que cruza esses elementos aqui é o ângulo de
é o valor de meio, tá certo? 1 sobre 2, tá? Então, nesse caso, você vem lá e coloca aqui 1 sobre 2, tudo bem? Aí isso vai ser igual o índice do ar, que vale 1, e aqui vai repetir a função seno, já que você não tem um ângulo R, que é o que ele nos pede na questão. Então, nós precisamos desse ângulo R, tá bom? Então, fazendo o tratamento matemático aqui no primeiro membro, o que você vai ter é simplesmente raiz de 3 sobre 2, tá? E aí, 1 na multiplicação é neutro, portanto, no segundo membro, o que eu vou ter é seno de R, que é o ângulo que eu estou atrás, tá certo? Bem, gente, nesse caso aqui, quando eu olho para cá, olha, raiz de 3, tá? Vamos olhar de novo aqui na nossa tabela, tá? Raiz de 3, na coluna do seno, o que eu percebo? Esse raiz de 3 está bem aqui, olha. Esse raiz de 3 é o seno atribuído a que ângulo? Então, se você perceber, ele está na coluna do 60 graus, tá? Então, nesse caso, eu percebo que esse R aqui, ele só pode ser 60 graus, porque o ângulo, o seno, cujo resultado é raiz de 3 sobre 3, o seno do ângulo é 60 graus. Então, concluo aqui, lançando mão da tabela, que o ângulo em questão que ele pediu para ser determinado é um ângulo de 60 graus, tá certo? Essa é a resposta do exemplo 4. Bom, gente, uma situação a ser considerada aqui na refração da luz é que quanto maior for a inclinação do raio incidente, mais nítido vai ser o desvio que vai ser verificado quando o raio é refratado, né, quando a luz passar para o outro meio, tá? Aí vai ser mais nítido você perceber a refração. Então, nós temos uma ilustração disso aqui na figura 1, tá? Então, nós percebemos que o raio de luz está vindo de baixo, do meio verde, passando para o meio azul. Então, quando nós aumentamos a inclinação do ângulo, a refração correspondente ela aumenta, tá legal? Só que existe uma coisa aqui se destacar. Existe um limite para isso acontecer. Nós chamamos isso de ângulo limite. Então, se essa inclinação ultrapassar esse ângulo limite, esse raio de luz ele vai bater na superfície que separa os dois meios e ele vai retornar. Esse fenômeno nós chamamos de reflexão total. Só que essa reflexão total só acontece se a luz passar do meio mais refringente para o menos refringente. Que você sabe, quando passa para o meio menos refringente, o raio de luz ele se afasta da normal. Então, quanto mais ele se afastar, e aí nós podemos chegar a essa condição de reflexão total. Mas para isso nós vamos ter que ultrapassar esse ângulo limite. Nós percebemos aqui, por exemplo, na figura 2, tá? Nós podemos perceber o seguinte, aqui na figura 2. Tente analisar aqui comigo. Você tem aqui um raio de luz, que ele está incidindo aqui numa superfície irregular. Então, essa superfície ela vai refletir um raio de luz que ele sofreu a refração, uma inclinação. O outro raio de luz aqui ele já é mais inclinado, então a refração correspondente vai ser mais inclinada também. Ou seja, você vai ter um ângulo de refração maior. E bem aqui você percebe que esse raio de luz bate e volta, o fenômeno da reflexão total. Então, certamente esse ângulo de incidência que iria aparecer aqui, ele ultrapassou esse ângulo limite, tá certo? Gente, aqui nós vamos falar dos sistemas ópticos, tá? Um sistema óptico é um meio em que ocorre um ou mais fenômenos ópticos. Um desses fenômenos ópticos que nós podemos verificar aqui é o efeito da reflexão. Isso é um fenômeno óptico. E essa reflexão ela é muito bem evidenciada em espelhos, né? Então, o primeiro que nós vamos mostrar aqui é o espelho plano, tá? Então, se nós formos verificar na figura 1,
o objeto ele está a uma distância d do espelho. A imagem vai se formar lá atrás do espelho, ou seja, dentro do espelho, que nós chamamos de campo virtual, também a uma distância d. Então, esse tipo de espelho, que nós chamamos de espelho plano, geralmente são esses espelhos que nós temos em nossas casas, ele sempre vai formar uma imagem simétrica em relação ao espelho. Ou seja, a mesma distância que o objeto está do espelho, a imagem vai estar lá do outro lado deste espelho, tá certo? Uma outra situação também dessas imagens é que essa imagem está se formando no campo virtual, tá? Então nós dizemos que ela é uma imagem virtual. Como é que nós vamos perceber isso? O objeto está em um lado, a imagem vai estar do outro lado, ou seja, a imagem aparece dentro do espelho. Isso são características de imagem virtual. Então, nesse momento, você pode ficar curioso. Mas existe espelho, existem situações em que a imagem ela vai estar fora do espelho? Existe, quando nós trabalhamos com outro tipo de espelho, que é o espelho esférico côncavo, tá? Nós vamos falar sobre ele. Então, nesse caso aqui, nós vamos dizer que essa imagem ela vai ser virtual, porque ela apareceu dentro do espelho. Essa imagem ela é direita, porque ela tem a mesma orientação do objeto, o objeto está para cima, ela está para cima também. E ela é do mesmo tamanho do objeto, nós dizemos que ela é igual, tá? Então, todo espelho plano, ele tem essa caracterização de imagem conjugada a partir de um objeto colocado à sua frente, tá certo? Uma outra característica do espelho, tá? É que a imagem ela sempre será enantiomorfa em relação ao objeto. O que isso significa? Se você olhar aqui na figura 2, a pessoa que está à frente do objeto, essa ilustração, está levantando o braço direito. Lá na imagem o que aparece levantado é o braço esquerdo. Então, não dá para sobrepor a mão direita sobre a mão esquerda, né? Você não consegue fazer isso. Nós dizemos que, então, essa imagem ela é enantiomorfa, tá certo? Bem, um outro sistema óptico é o espelho esférico, tá? Ele recebe essa denominação porque ele é um pedaço de uma esfera, como se ele fosse uma calota. Se você perceber aqui, olha, um exemplo clássico disso daqui seria uma bola de enfeite de Natal, né? Uma bola de árvore de Natal, por exemplo. Então, se você seccionasse essa esfera, né, essa bola de árvore de Natal, você teria a parte externa e a parte interna, tá? Lá nesse exemplo que eu estou dando para vocês, né, na bola de árvore de Natal, obviamente a parte refletora é a parte externa. Então, nesse caso, você está diante de um espelho convexo, tá certo? Agora, se a parte refletora, ou seja, a parte brilhosa for a parte de dentro, esse espelho vai ser um espelho côncavo, tá certo? Qual é as caracterização das imagens feitas por esses espelhos? Por exemplo, eles conseguem formar imagens virtuais assim como formou o espelho plano, tá? Mas qual é a diferença? A diferença é que o espelho convexo, ele sempre vai formar uma imagem dentro do espelho menor que o objeto. O espelho côncavo, ele também forma uma imagem virtual, só que essa imagem ela vai ser maior. Então, lembra, os três espelhos, plano, o convexo e o côncavo, eles podem formar imagens virtuais, tá? Só que a imagem virtual do espelho plano é do mesmo tamanho que o do objeto. A imagem virtual conjugada pelo espelho convexo, ela vai ser menor que o objeto. E a imagem virtual conjugada pelo espelho côncavo, ela vai ser maior que o objeto, tá? Então isso tem algumas aplicações. Detalhe, o espelho convexo, tá? Que é isso que nós estamos representando aqui, que seria a parte externa da calota a refletir a imagem, a formar a imagem, ele vai formar um único tipo de imagem. Essa imagem é virtual, perceba que aqui na figura ela tem a mesma orientação do objeto, portanto a direita ela é menor. Então o espelho convexo ele conjuga uma imagem virtual, direita e menor que o objeto. Só para efeito de registro, toda a imagem virtual ela vai ser direita, ela vai ter a mesma orientação que o objeto. Já falando do espelho côncavo, tá? Esse espelho côncavo,
ele pode formar imagem real, tá? O que está sendo ilustrado aqui na figura 2 é uma imagem virtual, mas ele também pode formar imagem real. E sempre que essa imagem for real, ela vai ser invertida, ou seja, ela vai ter uma orientação inversa da orientação do objeto. Quanto ao tamanho, vai depender da distância que esse objeto vai estar do espelho, tá certo? Então, olha só, na figura 3, o que nós temos é uma situação de um espelho côncavo, tá? Formando uma imagem fora do espelho, portanto é uma imagem real. Disse a vocês que toda imagem real é invertida. Aqui esse objeto foi desenhado nele uma setinha, né? Para justamente explorar essa ideia de inversão de imagem. Então nós dizemos que nesse caso que a imagem é real, ela vai ser invertida. Perceba que a imagem ela formou fora do espelho, precisei de um anteparo para projetar essa imagem. Então o espelho côncavo, ele é o único espelho que projeta imagens reais, tá certo? E sempre que a imagem for real, ela vai ser invertida. Quanto ao tamanho do objeto, se vai ser maior, menor que o espelho, vai depender da distância que o objeto vai estar do espelho, tá certo? Gente, bem aqui nós temos um outro sistema óptico que são as lentes, tá? Então nós vamos ter aqui lentes de bordas finas, tá? Que são lentes delgadas, tá? E aqui nós temos lentes de bordas espessos, tá bom? Essas lentes de bordas delgadas, tá? De bordas finas, elas vão ser lentes convergentes. Por que elas recebem esse nome de lentes convergentes, tá? Se elas estiverem inseridas em um meio de índice de refração menor que elas, o comportamento é esse aqui, tá? O raio de luz vai bater nessa lente, tá? E aí ela vai convergir para um ponto. Esse ponto nós chamamos de foco da lente. Então ela foi uma lente convergente, tá? Então como geralmente elas estão inseridas no ar e o ar tem um índice de refração menor, o comportamento é esse. Que essas lentes de bordas finas, elas convergem à luz e essas lentes de bordos espessos, tá? Elas divergem à luz. Então, o raio de luz que atravessa, perceba que esse raio de luz está indo paralelo, só que aí ele vai e espalha, né? Eles se afastam do outro, são lentes divergentes, tá certo? Então, isso também é um sistema óptico. Então, essas lentes, elas têm uma aplicação vasta, tá? Elas são usadas em binóculos, microscópios, telescópios e por aí vai, tá legal? E bem aqui, gente, nós temos o que nós chamamos de prisma óptico, tá? Então, o que vem a ser um prisma óptico, tá? Então, por definição, o prisma óptico ele vai ser todo meio homogêneo e transparente que ele vai ser limitado por duas faces, tá? E essas faces, elas são superfícies planas não paralelas. Então, você percebe aí o formato de uma pirâmide transparente, seria um exemplo de um prisma. Uma coisa interessante no prisma é que a luz, ao atravessá-la, essa luz ela vai ser decomposta, tá? Então, nós temos a luz branca, tá? Isso já foi falado em aulas anteriores, que ela é formada por 7 cores. Portanto, a luz branca é uma luz policromática. Então, uma vez que ela atravessar o prisma, ela vai ser decomposta nas suas cores primárias. No caso, o vermelho, o laranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta, tá? Existe tonalidades de interseção entre essas cores, tá? Mas o que é interessante é nós percebermos que o prisma ele tem esse efeito sobre a luz, portanto ele é um sistema óptico também, tá bom? Gente, bem aqui tem uma ilustração que fala justamente essa decomposição da luz, tá? Nas cores primárias. A luz branca se decompondo nas cores primárias. E bem aqui nós temos uma ilustração sobre a formação do arco-íris, tá? Então, como é que funciona essa formação do arco-íris? Primeiro, o arco-íris geralmente ele aparece em tardes chuvosas, né? Não necessariamente à tarde, mas é mais comum nesse período. Então veja bem, as gotículas de água que ficam suspensas no ar, elas funcionam como prisma. Então se você vê na ilustração, a luz, ela vai passar do ar
para um outro meio que constitui essa gotícula, né? Geralmente é água. Então, nesse caso aqui, quando ele atravessa, ele sofre o fenômeno da refração, há um desvio aqui. Aí, bem aqui, ele vai sofrer o fenômeno da reflexão. E aqui, ele volta a sofrer uma refração voltando para o ar. A questão é que quando ele penetra nessa bolha de água, essa bolha ela vai funcionar como um prisma. Então, aí já vai funcionar a decomposição da luz. Então, essa luz decomposta que volta da bolha, ela que vai chegar nos nossos olhos. E aí nós vamos ver em várias bolhas no desenho do arco-íris, tá certo? Bem, nós sabemos que a cor branca ela é decomposta em várias cores, tá? E nós temos essas 7 cores aí que está visível aos nossos olhos. Nós chamamos isso de radiação. Então, o aspecto da luz, olha, seria isso aqui que está ampliado aqui, que vai do vermelho ao violeta, tá certo? Só que existe outro tipo de radiações, além da luz, que elas são invisíveis aos nossos olhos, tá? Então, em termos de energia, tá? Nós temos aqui, tá? Por exemplo, abaixo do vermelho, nós temos bem aqui, olha, seria esse aspecto, essa linha que a gente está vendo aqui, ela foi ampliada em toda essa extensão, tá? Então, bem aqui, você tem o vermelho e nessa outra extremidade você tem o violeta. Então, abaixo do vermelho, você tem o infravermelho. Nós não conseguimos ver essa radiação. Abaixo do infravermelho, nós temos as ondas de rádio e TV, tá certo? E abaixo ainda, nós temos as micro-ondas. Então, isso aqui, nessas ondas de rádio e TV, nós vamos sintonizar rádios como FM, AM, isso é usado também em radar. As micro-ondas também são empregadas em radar, né, que são aquelas que nós temos no forno micro-ondas, na cozinha das nossas casas, tá certo? E aqui, gente, acima do violeta você tem o ultravioleta. Mais acima ainda você vai ter o raio-x. E mais acima ainda nós vamos ter o raio gama, que são teor mais energético. Só que essas radiações elas são invisíveis, né, aos nossos olhos, tá certo, gente? Bom, gente, seguindo o livro de vocês, tá? A análise que nós tínhamos que fazer seria até aqui, tá certo? E aí na próxima aula nós vamos dar sequência nos passos seguintes, tá bom? No caso aí vai faltar, a gente vai resolver alguns exercícios aí com vocês, tá? Então um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.